Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo e eu vou tratar aqui o assunto números inteiros, que é uma parte da matemática que as pessoas têm muita dificuldade, é onde começam a aparecer problemas para a maioria das pessoas que estão aprendendo matemática, que estão estudando na escola ou que estão tentando fazer um concurso público ou uma prova. E muitas vezes, dentro de um problema que você está resolvendo, você sabe qual ferramenta matemática você precisa utilizar. Um exemplo, eu estou resolvendo um problema aqui que envolve equações de segundo grau. Eu sei resolver uma equação de segundo grau, só que dentro da minha resolução, eu acabo pecando ao operar dois números inteiros, ao dividir, ao multiplicar ou ao somar esses números. E nesta aula eu pretendo tirar um pouco da confusão da sua cabeça. Fique até o final e lembre que essa é a terceira, então tem a aula um e a aula 2 que você pode assistir nessa sequência aí que eu estou gravando. Vamos para a aula. Os números inteiros, eles vão surgir da necessidade de obtermos o resultado para uma subtração. Então lê assim, ó: quando subtraímos dois números naturais, nem sempre conseguimos obter como resultado outro número natural. E você já deve ter se deparado com esse problema. Por exemplo, 5 menos 8. Uma criança que está aprendendo isso aqui, vendo pela primeira vez, para ela é ilógico eu retirar 8 de um total de 5. Só que esse problema, ele tem solução, é claro. Ele não tem solução quando nós estamos restritos ao conjunto dos números naturais. Para resolver problemas como esse, nós precisamos de outro conjunto numérico, conhecido como conjunto dos números inteiros. Os números inteiros também são utilizados para contar. Nós vimos na aula anterior que eu defini números naturais como aqueles números que você usa para contar as coisas no seu dia a dia. Com os números inteiros, nós contamos quantidades negativas. São exemplos de números inteiros. Menos 5, o menos 2, o menos 8, o menos 3. Aqui, de propósito, eu escrevi só os negativos. Porém, os números positivos, eles também são inteiros. Isso levanta uma pergunta: todo número natural é também inteiro? Resposta: sim. Todo número natural é também um número inteiro. Assim como os números naturais, os números inteiros podem ser representados por meio de uma reta. Esta reta é chamada reta dos números inteiros. E como que a gente constrói essa reta? Vamos lá fazer um traço, né, na horizontal. Nada impede que você faça esse traço também na vertical. Nós vamos aprender isso futuramente. Só que, por enquanto, vamos desenhar esse traço aí seguindo a linha do caderno. Pausa o vídeo aí, pega o seu caderno e faz esse traço. Nesse traço, nessa reta, nós vamos escolher algum lugar para ser o zero. Lá no conjunto dos números naturais, quase sempre nós colocávamos o zero completamente à esquerda da reta. Aqui, nós vamos colocar o zero em qualquer posição. Por exemplo, eu coloquei aqui nessa posição. E aí, eu vou marcando unidades para a direita, e para cada unidade que eu marco, eu escrevo um número positivo. O 1, o 2, o 3 e assim por diante. Isso aqui a gente já viu lá nos números inteiros, nos números naturais, perdão. A novidade é que agora nós podemos encontrar números que estão à esquerda do zero nesta reta. E esses números são os negativos: menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Esta reta que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de reta dos números inteiros. Obviamente que esta reta ela pode continuar tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando eu continuo esta reta para a direita, eu vou somando números. Então, ali, se eu for colocar o próximo número após o 3, é o 4. Eu vou somando 1. Depois do 4, é o 5 e assim por diante. Nesta reta, se eu caminhar para a esquerda, eu vou subtraindo números. Então, eu tenho o menos 3, depois eu vou para o menos 4, depois eu vou para o menos 5 e assim por diante. Vamos aqui para as operações com números inteiros, que é a parte que mais pega as pessoas aí em matemática, como eu disse para vocês anteriormente. Vamos para adição e subtração. Eu vou trabalhar junto adição e subtração e também
multiplicação e divisão. Eu vou tratar como se fosse uma operação só, adição e subtração e multiplicação e divisão. Bom, para você somar números inteiros ou subtrair números inteiros, você vai usar a ideia do ter ou receber e a ideia do dever ou pagar. Então, se você tem dinheiro ou recebe dinheiro, você vai representar isso por um sinal de mais. Se você deve ou perde dinheiro, você vai representar isso por um sinal de menos. Então, cada quantidade de dinheiro que você recebe, você representa por um sinal de mais. Por exemplo, ganhei R$ 5, eu vou lá e escrevo mais 5. Perdi R$ 3. Bom, se eu perdi dinheiro, é menos. Então, menos 3. Se você seguir isso daqui, não tem erro. Vamos para os exemplos. 5 mais 3. Então, eu vou pensar assim: esse 5, quando não aparece sinal nenhum à sua esquerda, eu considero que ele é positivo. Então, esse 5 significa que eu tenho R$ 5. Esse mais 3 significa que eu, além desses R$ 5 que eu já tenho, eu tenho mais R$ 3. Então, se eu tenho 5 e tenho 3, eu tenho um total de 8. Então, eu tenho R$ 8. Repare que eu não preciso escrever mais 8. Basta eu escrever 8 aqui, que já está entendido que isso é um número positivo. Agora, nós vamos para outro exemplo. 12 mais 8. Mesma ideia. Eu tenho R$ 12 e recebo R$ 8. Além dos 12 que eu já possuo, eu recebo mais 8. Isso dá R$ 20. Olha que legal. É sempre bom ganhar dinheiro. Por isso que as pessoas têm dificuldade com números inteiros, porque você começa a lidar com a ideia de perder dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro. Olha esse exemplo aqui, menos 5 mais 7. Esse menos 5 significa que eu estou devendo R$ 5. Eu não tenho esse dinheiro. É como se meu bolso estivesse vazio e, além de estar vazio, tem R$ 5 que eu estou devendo para alguém. De repente, eu vou lá e pago essa minha dívida de 5, desculpa, com R$ 7. Repetindo, eu devia R$ 5 e vou pagar com 7. Você tem que parar com calma e se fazer a seguinte pergunta: R$ 7 pagam a dívida de 5? Resposta: paga. Paga e ainda sobra dinheiro. Quanto que sobra? Bom, se eu devo R$ 5 e pago com 7, sobram R$ 2 para mim. Então, esses R$ 2 que sobraram para mim, eles são positivos. Eu vou colocar aqui mais 2. Não precisava colocar mais 2, mas eu vou escrever para enfatizar que esses R$ 2 que aparecem aqui, eles são seus. Você não deve mais os 5 e, além disso, agora você tem R$ 2. Olha esse outro exemplo. Eu tenho R$ 5, então esse 5 aqui significa dinheiro que eu tenho, e esse menos 8 significa dinheiro que eu estou devendo, e eu sou um bom pagador. Portanto, se eu tenho 5 para pagar 8, faça-se a seguinte pergunta: meus R$ 5 são suficientes para pagar a dívida de 8? Parece que não. Não paga. Porém, a minha dívida diminui. Agora, ao invés de dever 8, pagando com 5, eu vou ficar devendo apenas 3. Portanto, 5 menos 8 é igual a menos 3. Menos 12 menos 6. Como que eu interpreto isso? Menos 12, eu devo R$ 12 para uma pessoa. Menos 6, eu devo R$ 6 para outra pessoa. Duas dívidas, pessoal. Então, como é que fica esse resultado? Menos 12 menos 6. São duas dívidas. A minha dívida total é 18. Se eu estou devendo 18, eu tenho que escrever menos 18. E, finalmente, 15 menos 4, eu tenho R$ 15 e pago uma dívida de R$ 4. Sobra troco? Sobra. Finalmente, né? Então, sobraram R$ 11. Eu posso escrever aqui mais 11 ou eu posso deixar 11 somente. Vamos agora discutir como que é feita a multiplicação e a divisão. Eu vou tratá-las também como uma única operação. Para multiplicação e divisão, nós fazemos a bendita regra de sinais. Eu espero em outra oportunidade conseguir explicar com mais detalhe por que dessa regra de sinais. Nesse vídeo aqui, o objetivo não é esse, é apenas te lembrar essas regras. Então, as regras, ou melhor, a regra de sinais diz o seguinte: se os sinais são iguais,
Não importa quais sejam os números que você esteja multiplicando ou dividindo, o resultado será positivo. Se os sinais forem diferentes, não importa quem sejam os números, o resultado será negativo. Vejamos exemplos. 8 vezes 4, fácil. Dois números positivos são sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. Aí você multiplica 8 vezes 4, 32. Próximo exemplo. 27 dividido por 3. Mesma coisa, são dois números positivos, então o resultado da divisão é positivo, 27 por 3 dá 9. Menos 4 vezes menos 2. Observem que aqui eu coloquei parênteses. Uma coisa importante que você precisa lembrar é que quando nós multiplicamos ou dividimos números negativos, é importante escrevermos esses valores entre parênteses. Então, menos 4 vezes menos 2, observa, menos 4 é negativo, o menos 2 ele também é negativo. Então, os sinais são iguais, o resultado da multiplicação vai ser positivo. Eu vou escrever aqui o sinal de mais, você pode escrever nos outros também, não tem problema nenhum. Então, 4 vezes 2 é 8. Portanto, menos 4 vezes menos 2 é mais 8. Menos 42 dividido por menos 3, divisão de sinais iguais. A gente já viu que isso é positivo. 42 dividido por 3 é 14. Portanto, menos 42 dividido por menos 3 é mais 14. 5 vezes menos 4, multiplicação de sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. 5 vezes 4, 20. E esse foi o último exemplo. A gente poderia pensar aqui num exemplo de divisão também, com sinais diferentes. Por exemplo, se estivesse dividindo menos 42 dividido por mais 3, ficaria menos 14. Pessoal, tem que praticar. Para aprender isso aqui, você precisa pegar exercício e fazer. Fazer um monte de exercício. Essa parte da matemática, ela só depende de repetição. Repete exercício, faz um monte de exercício que você vai conseguir aprender. E lembra sempre das regrinhas, né? Na adição, na subtração, dever e ter, receber e pagar. Na multiplicação e divisão, regra de sinais. Sinais iguais, positivos, sinais diferentes, resultado negativo. Um dia, em uma outra oportunidade, eu pretendo explicar o motivo disso. Por que eu multiplico dois números negativos, por exemplo, e dá positivo? Que aplicação que isso tem no dia a dia? Existe. A gente pode pensar numa aplicação para isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.